Matheus, e toda segunda-feira aqui com a gente tem outros destaques também. Pois é, notícias para você ficar muito bem informada, muito bem informado. O Falando Nisso Band está no ar. Violência no Brasil. Empresas de segurança cresceram 18%. Em 2022, o setor de sistemas eletrônicos de segurança faturou 18% mais do que no ano anterior. Crescimento que pega carona nos investimentos em novas tecnologias que utilizam inteligência artificial e o 5G. Mas também é resultado do aumento da violência. Cantinas nas escolas, alimentos ultraprocessados são proibidos. A escola geralmente é o primeiro lugar onde as crianças têm alguma autonomia para tomar as suas próprias decisões, longe do olhar dos pais. Decisões como, por exemplo, o que pedir na hora do lanche aqui na cantina. E é aí que mora o perigo. Mudança de hábito. Consumidores vão mais vezes no mercado. Os hábitos mudaram. A gente chegava no mercado e pegava um carrinho grande para compras maiores, as chamadas compras do mês. Depois os mercados se adaptaram com carrinhos menores, já que as compras foram ficando cada vez menores. Agora o que ficou comum não é nem o carrinho grande, nem o carrinho menor. O consumidor está indo às compras mesmo, é com a cestinha. E no estúdio vamos conversar sobre câncer de pele, prevenção e tratamentos. Segunda-feira, dia 19 de junho, o Falando Nisso Band começou. A gente quer desejar a você uma semana incrível, já que hoje é segunda-feira e eu adoro segunda, amigo. É bom, né? Um recomeço, né? É um recomeço com uma mensagem para você muito positiva. Seguinte, espere acontecer. Muitas vezes a gente deixa de ter aquela calma e fazer tudo na pressa, com vontade de que aconteça naquele momento. É verdade, amiga, de fazer tudo acontecer mesmo, né? A gente com nossas forças, mas existem situações em que a gente tem que simplesmente esperar. O controle nem sempre está nas nossas mãos. E reconhecer isso é ótimo, porque a gente deixa Deus fazer a parte dele também. Mas uma coisa que você tem que fazer é participar do sorteio. Aí não pode deixar com Deus não, gente. Você tem que ir lá no Instagram, no @ Falando Nisso Band, sem curtir essa fotinha, um super kit da Polipet. Tem que seguir a gente. Seguir o @polipet.oficial. Marcar 2 amigos por comentários. E nessa fotinho mesmo, tá bom? Você concorre. Dia 30 de junho, que é o último dia do mês, a gente traz o resultado para você. Aproveite que você já está lá no nosso Instagram para concorrer também a um outro prêmio muito bacana da Sicredi. Olha só, para participar, você tem que curtir essa foto oficial também no nosso Insta, tá? Seguir a Sicredi, marcar 2 amigos por comentário também no mesmo dia. No dia 30 de junho, a gente já vai conhecer quem foi o sortudo ou a sortuda. Excelente. Agora na enquete também você participa dizendo sim ou não. Você acessa o Instagram, lá nos stories você vai ver essas 2 perguntinhas para você. A primeira pergunta é a seguinte: sabe quais são os primeiros sinais de câncer de pele? 83% dizendo não. Eu também não sei, amigos, os primeiros sinais. Nem os últimos, na verdade, eu sei. A gente vai aprender bastante, né? E a segunda pergunta, sabe como é feito o tratamento? 81% também dizendo que não. Pois é, pessoal, a gente está no outono, né? As temperaturas ficam mais baixas mesmo. E ficar um pouquinho no sol, eu acho até gostoso. É relaxante, porque o sol não tá aquele ardido e, enfim, dá aquele relaxamento. Mesmo assim, a gente tem que prestar atenção aos perigos que o sol pode provocar. Né? Pois é, gente, porque, olha, a verdade é que o sol, em qualquer época do ano, ele pode causar o câncer de pele. Então, nosso entrevistado de hoje é o médico Dr. Jorge. Ele entende muito do assunto, porque ele é cirurgião oncológico do Hospital Pio XII e é referência aqui na nossa região também nesse cuidado. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, Agatha, Lucas, e com todo o público, que a gente precisa informar, tá? E prevenir, que é o principal quando se fala de oncologia. Pois é, doutor. Então, o que será que acontece, né? Muitas pessoas acabam esquecendo mesmo de passar o protetor solar, de ter outros cuidados, né? Por que o protetor é tão importante em qualquer época do ano, em qualquer estação? Sempre a proteção é importante. Por quê?
O câncer de pele é o câncer mais frequente na população mundial e brasileira, inclusive, né? Ele responde a mais de 30% dos casos, de todos os casos de câncer. E o principal fator para a gênese do câncer de pele é a radiação solar. Tá? E é um efeito cumulativo. E quando a gente fala da importância da prevenção, não é só no alto verão, quando você está na praia. Tá? É desde a infância. Tá? Porque a gente sabe que o aparecimento do câncer na idade adulta, ela tem muita relação com aquela radiação que você recebeu na primeira infância, na adolescência, tá? E em todos os momentos do ano. Tá? Então, sempre a tomar cuidado para evitar a insolação, tá? Evitar os momentos de maior intensidade da radiação solar e usar o protetor sempre. A gente brinca assim, a gente fala assim, quem não deve não teme, né? E hoje de manhã, eu conversando com a Águida, né, amiga, a gente comentou, eu confesso que eu tenho até um pouco de medo, porque eu sei que eu já abusei muito do sol. Eu também. Né, amiga? Com essa coisa de aproveitar a praia, a gente não retocar o protetor solar. Então, o programa de hoje é um alerta diário que a gente precisa sempre relembrar. Então, doutor, pensando um pouquinho em quem tem mais predisposição, existe algum biotipo ao câncer de pele? Com certeza, as pessoas mais claras, como vocês dois, Meu Deus. pele clara, olho Ai, claro, amiga. né? Tem um risco 5 vezes maior de câncer de pele do que uma Deus, população de tez mais pigmentada. Aí, doutor, a gente vive num país em que a pele morena, né, o moreno jambo, é tão valorizado. Eu não sei se você em casa, quem tem, de repente, a pele clara como a nossa também, a gente acaba abusando demais com isso, né, Bia? A gente quer ter bronzeado, Achando né? que ficar bronzeado, às vezes parece um falso saudável, né? Uma coisa assim, muito Né? da estética mesmo, é errado. Aí o senhor passou, inclusive, um dado que eu fiquei pensando aqui. Porque o sol é cumulativo, Sim, né? O o senhor cumulativo. disse. E quando nós éramos crianças, existia o protetor. Mas existia assim, acho que não tinham tantos fatores e tal. O Não. protetor solar, ele é algo até novo, não é? Sim, a população que está agora com 60, um pouquinho mais de 60 anos, praticamente nem ouviu falar de protetor solar na infância. Né? E é atualmente a população que você sabe que tem mais câncer de pele, assim, porque o fator idade também é um dos fatores de risco. Né? Você vê, gente, porque conforme vai passando o tempo, a gente vai recebendo, então, aquela consequência do abuso que foi no passado. E muita gente, antigamente, usava também óleo que passava no corpo, né? A Coca-Cola também, né, doutor? Fazia umas misturas esquisitas, né? Sim, para dar essa cor. Às vezes até hoje você vai para o Nordeste, não sei se você em casa já teve essa oportunidade de viajar, eles oferecem para você na praia. Sério? Ah, que é óleo de urucum, eles fazem uma mistura, aí você paga lá, sei lá, R$20. Aí a mulher passa em você e você pega só com aquilo. E isso é um risco, né, doutor? Sim, você sabe, acaba intensificando mais ainda a ação da radiação solar. E promovendo a lesão da pele, a lesão aguda mesmo. A tez bronzeada, é claro que é um padrão de beleza bastante difundido no Brasil e realmente é bonito. É bonito, né? Vamos falar. Agora, vale lembrar também que bronzeamento artificial também é um fator de risco. Aquele da Nossa, câmera. bem lembrado. Também. Ah, não é eu vou só até radiação pegar, solar. vou pegar Então, a não foto é- da câmera que o doutor comenta enquanto vai falando aí, doutor Boa. Tá? Isso. E Não é aquele bronzeamento a jato, que aquilo é uma tinta Não, que a tinta passa não. no corpo, né? São aquelas de Ah, eu tinha bronzeamento que usar mesmo. Isso essa também tinta, sabia? é um fator predisponente. Né? Agora, a gente tem que ficar sem tomar totalmente sem sol? Não, eu acho que assim, você como gosta de tomar o sol, passear na praia, a gente Gosto pode muito. fazer isso. Tá? Mas escolha sempre um horário onde a radiação é menos intensa. Tá? Antes das 10 horas da manhã, evita das 10 às 14 horas, que a radiação é mais intensa. Se fizer caminhada ou passeio na praia, entrar na água nesse período, sempre usar protetor solar. Fator 30 no mínimo. Tá? É o mínimo. O ideal seria acima dos 50. Tá? Doutor, então aquele da pele não tem problema. Aquele que a gente passa a tinta, ou aqueles que você passa e fica dormindo Não. a noite toda e acorda já está bronzeadinho. Isso não Esse não tem é problema. mesmo a câmara de bronzeamento mesmo. Entendi. É a radiação que Uma foto aí, Eu consegui É uma fator aqui de só para risco. quem não conhece ainda. De repente alguém em casa não conhece. Essa aqui é a câmera de bronzeamento que a gente está comentando. Rafinha, não sei se você consegue pôr. Essa é perigosa. Isso sim. Ela é tão prejudicial É tão quanto prejudicial os quanto a raios radiação solar ultravioleta? também.
Gente, que situação, né? Não pode Então, amar o gente, rosto, o corpo todo o jeito é passar um exposto. negócio no corpo mesmo, da tinta lá. O problema é que o lençol fica muito sujo. Nossa! Você já passou, então. Nossa, eu já passei por isso. Aí água quente, para lavar na máquina, tem que pôr água quente para sair, gente. Aí gruda na roupa. Eu vou te falar que eu acho que o jeito é aceitar. Melhor assumir essa procura. Ai, mas é Exatamente. difícil. Eu acho que assim, a gente tem que os padrões de beleza assim, são vários. Cada um tem que se aceitar como é. Ai, meu Deus, vou ter que entrar nessa então, doutor. Já a gente volta, né, amiga, com mais Isso. informação? Ele Pode tá ser? meio chateado. Ai, fiquei até chateado, porque eu tô pensando nos lençol tudo sujo. Mas pega de um jeito, vocês não têm noção. A gente Tinge tá indo, lençol. mas o assunto é sério, tá bom, pessoal? A gente volta daqui a pouco com mais informação, porque a gente vai para o nosso bloco de notícias. Vamos sim, gente. Comentar com vocês que o faturamento das empresas oferecendo equipamentos de segurança, tipo câmera e alarme, aumentou quase 20% no último ano. Crescimento ligado naturalmente e infelizmente ao aumento da criminalidade e impulsionado por essas novas tecnologias. Uma porta-cofre para casa e comércio com dispositivo anti-roubo. A novidade custa entre 10 mil e 35 mil reais. Mais de 70 unidades acabam de ser vendidas pela importadora. Pinos de travamento em toda a lateral da porta e mesmo que alguém corte as partes de dobradiça, a porta permanece fixa no batente. Bem mais baratas, as câmeras com Wi-Fi custam em média R$ 400 reais. A fabricante aumentou em 50% as vendas no ano passado. Em 2022, o setor de sistemas eletrônicos de segurança faturou 18% mais do que no ano anterior. Crescimento que pega carona nos investimentos em novas tecnologias que utilizam inteligência artificial e o 5G. Mas também é resultado do aumento da violência. No mesmo período, os assaltos a comércios cresceram 6,5% e os roubos e furtos de veículos quase o dobro. Este equipamento, criado pela USP, está em testes em carros da Polícia de São Paulo. Em 3 segundos, a câmera com inteligência artificial avisa a central da polícia onde tem veículos envolvidos em ocorrências ou pessoas armadas. Com mais de 33.500 empresas atuando no setor, a segurança eletrônica no Brasil é responsável pela geração de cerca de 1 milhão de empregos diretos e mais de 3 milhões de empregos indiretos. E é um segmento que provê informação para que o setor público possa efetivamente combater a violência. Então, estamos todos nesse trabalho e nesse aprimoramento para crescer o segmento cada vez mais. Fora as pintas, tem os personagens. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informação e com uma que fala sobre os salgadinhos e os refrigerantes nas cantinas das escolas do Rio de Janeiro. Estão com os dias contados, parece, hein? Pois é, um projeto muito bacana que a gente pode refletir sobre colocar aqui na nossa região, aliás, no Brasil inteiro, viu? Não sai daí que a gente volta com o Dr. Jorge também para falar um pouquinho mais sobre câncer de pele. Prevenção é o principal, não sai daí. De volta nessa segunda-feira para falar sobre saúde. Claro que sempre recebendo o Hospital Pio XII, que é o nosso parceiro, em conteúdo de qualidade também, por ser referência em todos os assuntos ligados, especialmente à oncologia. E a gente está tratando aqui com vocês o perigo que é abusar do sol e o câncer de pele. Inclusive com dados, pessoal. De acordo com o INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, o câncer de pele é o mais comum no Brasil, correspondendo a cerca de 30% de todos os tumores malignos registrados no país. Por isso que realmente é muito importante a gente conhecer mais, né, sobre as doenças. O doutor poderia falar quais são os tipos de cânceres de pele? Quando a gente fala de câncer de pele, acho que a gente tem que lembrar de 2 tipos, diferenciar em 2 tipos. Tá? Os peles não melanoma, que são esses 30%, 31% de casos que ocorrem no Brasil todo ano. Isso corresponde mais ou menos em torno de 220 mil casos ao ano, tá? Nesses próximos 3 anos, que é o esperado. Tá? E tem os tumores de pele, chamados de melanoma. Tá? Que o comportamento é totalmente diverso, tá? E a origem histológica e embriológica é diferente também do câncer de pele mais comum que a gente conhece, que é o carcinoma espinocelular e o basocelular. O basocelular é de todos o mais comum mesmo. Mais ou menos 75% dos casos do câncer de pele são desse tipo histológico. Depois vem o carcinoma espinocelular e aí depois a gente tem um melanoma, que são as lesões pigmentadas. Daí a importância, quando a gente fala das lesões pigmentadas, lembrar as pintas que a gente tem no corpo. Por que isso é importante? Porque embora o melanoma ele seja menos frequente, ele tem um comportamento muito mais agressivo.
tá? Ele é um tumor que pode se metastatizar, ou seja, ele pode sair do local de origem e se estender, dar metástase, dar outros sítios de doença, tá? Que não o local primário. O que raramente acontece com o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. Entendi. Eles se comportam de maneira diferente. Comportam de maneira totalmente diferente e é importante coisa, saber né? essa diferença. Sim, a gente vai entender daqui a pouquinho, através de uma tabela, um acróstico que é de A a E, A, B, C, D, E, para você, de repente, até conseguir fazer essa análise das pintas que você tem em casa. Lembrando que diagnóstico é com o médico e ele que vai trazer isso para você, tá bom? Só comentar aqui a Elaine e a Lucinei, um beijo para vocês, duas queridas. O programa de hoje tem um brilho ímpar. Dr. Jorge, além de ser um médico maravilhoso, é o fundador do Grupo Gesto, que a gente ama e apoia muito aqui na TV Band Vale, viu? Boa tarde a todos, sou de 66. Na época, o uso do protetor solar não estava tão divulgado, né? Ficava 30 minutos tomando sol na parte da frente e 30 minutos na parte de trás. Passava Coca-Cola, óleo bronzeador, ficava estirada que nem um calango tomando sol. Conclusão, estou cheia de pintas. Denise, passo pela mesma situação que você e não sou de 66, sou de 82. Então vamos entender se as pintas que a gente tem no corpo, através desse plasma que o Rafinha vai pôr pra gente, são um sinal de alerta ou não, doutor. Tem um acróstico que eu achei bem legal ele, A, B, C, D e E. Rafinha, tá aí com você? Se não tiver, eu coloco aqui também. Aí eu coloco aqui para você, então não tem problema, eu espero aqui. Doutor, vamos entender então o que seria esse A, B, C, D, E através das pintas que a gente tem. Obrigado, Rafinha, pode pôr aí. E o bacana é que tem a ilustração, né, para ajudar a gente a identificar algumas características. Então vamos lá, doutor, o primeiro é a simetria, né? Isso porque é importante a gente saber sobre essas características das pintas. O melanoma, ele pode surgir em lesões pré-existentes. Inclusive aquelas pintas de nascença. O pessoal fala, mas isso aqui eu tenho de nascença, está aqui desde que eu nasci. Mesmo assim, pode ser uma lesão que venha apresentar uma degeneração. Tá? Ou pode aparecer o que a gente chama de novo, aparecer uma pinta de repente. Ai, meu Deus. Quando você tiver uma pinta, o que é importante você verificar? O A é de assimetria. Geralmente as pintas costumam ser redondinhas. Então, se você analisar um lado, ele é muito parecido com o outro. Tá? Elas são simétricas, não tem se dividir no meio, então tem que ser um espelho um do outro. Exatamente, o mais comum é assim. Tá? O B é de borda. Tá? Essas bordas, geralmente, elas são bem irregulares. Quando elas são totalmente irregulares... Coloca pra gente novamente, por favor, Rafinha. É uma lesão que merece um pouco mais de atenção, um pouco mais de cuidado. Tá? Entendi. O D é de diâmetro. Tá? O diâmetro, as pintas acima de 6 milímetros são as que têm um risco maior para se degenerar ou se transformar num câncer. Tá? E o E, é de evolução. Desculpa, eu pulei o C. O C, isso, doutor. O C é de cor. Tá? Geralmente as cores são mais homogêneas, geralmente marronzadas. Se você tem mais de uma cor na pinta, tá? Maior o risco de aparecer um melanoma. Tá? O marrom e o preto são mais comuns, mas você pode ter uma cor mais acinzentada, mais assim, azulada. Quanto maior a diversidade de cor, maior o risco para melanoma. Entendi. Tá? E é de evolução, porque assim, uma pinta que cresce pequenininha e rapidamente se desenvolve, tá? Ela evolui de tamanho, tá? Ela começa a elevar, ou ela começa a coçar demais, ou ela começa a apresentar sangramento, são lesões altamente suspeitas para malignidade e tem que ser vista da forma mais precoce possível. Excelente. A gente está vendo ali naquela animação, para você de casa entender, como que é a formação do não melanoma, que é aquele que o doutor falou que o comportamento é menos agressivo. Sim, esse, né? Isso é muito comum. Tá? Mas também tem que ser analisado e tem que tirar isso, né, doutor? Claro. Embora assim, a letalidade dos cânceres de pele não melanoma seja baixa, tá? Ela causa um dano grande porque pode pegar áreas esteticamente muito delicadas. Entendi. Né? Vocês, principalmente que vivem rosto, nariz, olho, tá? Orelha, tá? O mais comum são as áreas realmente expostas ao sol, tá? Então, o trabalhador rural, por exemplo, tem muitos nos braços, tá? Em orelha, couro cabeludo, tá? Face de forma geral, tá? Quanto maior a exposição ao sol, maior a chance de desenvolver câncer nesses locais, tá? O melanoma, embora também seja acelerado o crescimento pela radiação solar, ele pode aparecer em áreas não expostas. Então, se você tem uma pinta num lugar bem escondidinho, por exemplo, na planta do pé, tá?
Não é porque não tomou sol que não tem risco. Nossa. Tem que ser visto. Doutor, então, por exemplo, de quanto em quanto tempo as pessoas devem ir ao médico para poder fazer esse diagnóstico, ou um rastreio mesmo, né, no corpo das pintas? O profissional que deve estar vendo o paciente sempre de primeira mão sempre vai ser o dermatologista. Tá? A gente recomenda, se você não tem nenhum fator de risco, né, uma vez por ano é suficiente que você veja. Tá? Se você tem muitos casos de melanoma na família, ou já teve casos de melanoma na família, por exemplo, né, dê uma atenção especial, vá mais vezes, umas 2 vezes por ano, principalmente se tiver alguma lesão que a gente chama de pré-maligna ou predisponente. Excelente, doutor. Então, olha, para vocês aí em casa que não conseguiram, de repente, anotar, ou querem saber mais do ABCDE, se você jogar no Google esse ABCDE, câncer de pele, vai aparecer facinho para você, várias tabelinhas, para você sempre comparar e ter isso em casa, né, amiga? Que é uma informação bem prática, né? É prática, e daqui a pouco a gente volta falando também sobre as formas de prevenção e tratamentos, tá? Aqui no Falando Nisso. Bora falar sobre notícias e sobre alimentação de crianças. Seguinte, salgadinhos e refrigerantes nas cantinas das escolas do Rio de Janeiro estão com os dias contados. Esse projeto, gente, que serve de exemplo para nossa região, aliás, para todo o Brasil, e o Fernando Davi traz para a gente os detalhes. Escola é lugar de aprender, de brincar e de comer. É aqui que as crianças consomem até 50% das calorias que precisam para crescer e se desenvolver. Uma salada de fruta, por favor. Essa turminha jura que não pediu essas coisas saudáveis só para sair bem na reportagem. Mas nem todo dia é assim. Eu como chocolate, joelho de presunto com queijo, cookie, brownie, alfajor. A escola geralmente é o primeiro lugar onde as crianças têm alguma autonomia para tomar as suas próprias decisões, longe do olhar dos pais. Decisões como, por exemplo, o que pedir na hora do lanche aqui na cantina. E é aí que mora o perigo. O Rio de Janeiro aprovou uma lei municipal que proíbe escolas públicas e privadas de vender bebidas e alimentos ultraprocessados, balas, biscoitos, refrigerantes e por aí vai. Vários estados e municípios pelo país já têm iniciativas parecidas. No Paraná, por exemplo, a proibição existe desde 2004. A diretora da escola aqui no Rio, que já segue uma linha mais natureba, aprovou a mudança. A escola também ensina hábitos, a escola também ensina valores. E a alimentação é um aspecto que a gente tem que se preocupar. Como é que tá esse açaí, Júlia? Muito bom. E o Aguinaldo, essas pessoas ainda me falaram que ele é saudável, então eu tomo sem medo, sabe? Os alimentos ultraprocessados cheios de açúcar são muito mais atraentes para eles comprarem sozinhos do que os mais saudáveis. Se a escola é 100% saudável, eu fico mais tranquila para deixar comer todo dia na escola. Ai, porque depois que acostuma, né, gente? Se acostuma com a coxinha. Eu lembro de criança, na época não comia na cantina, porque a gente não tinha condições de comprar na cantina, que era muito caro. Mas eu lembro de criança, eu queria comer aquele mistinho quente que tinha um cheiro delicioso. A minha amiga, que era filha de dentista, comia, a gente me dava um pedacinho e ficava todo feliz. Mas você acostuma com aquilo, você não quer outra coisa, você quer aquilo. E o paladar da criança, ele é muito adaptável, por isso que tem que fazer a mudança de agora. Porque depois, para mudar, realmente é bem mais difícil, a gente sofre. Difícil. Lana já está aqui com a gente para falar quais foram os destaques do fim de semana, o que está rolando de babado na web, Lana. Oi, tudo bem? Bom, pessoal, teve uma cantora lá dos Estados Unidos que passou um nervoso, hein? Passou um susto. A cantora Bibi Rexha, que já foi indicada ao Grammy 3 vezes, ela andava em direção à plateia quando ela foi atingida no rosto por um celular. Meu Deus! Isso aconteceu durante o show dela ontem em Nova York. A cantora recebeu, a ajuda da equipe dela para sair do palco, encerrou o show antes do previsto. Nas imagens a gente pode ver, consegue acompanhar quando o objeto atinge o rosto dela e ela se abaixa, parece que sente muita dor, O homem que foi responsável por jogar esse objeto, que era um celular, ele foi identificado e retirado pelos seguranças. Ainda bem que conseguiram, identificá-lo. Mas tinha que fazer mais alguma coisa, não é só retirar, não. Quem é que pode jogar coisa nos outros assim? Não tem nada de ideia. Não tem nada de carinho, Olha não, o celular batendo no rosto. Geralmente os fãs jogam um ursinho, já viram? Ursinho. Uma carta, um ursinho, sei lá. Tinha fã que jogava calcinha pra um... É verdade, era o Vando. O Vando, Agora jogar calça. Tudo bem que não é de muito bom gosto, não, porque se tá usada, gente. Misericórdia! Acho péssimo, Mas enfim, É péssimo. Mas ele devia ter sido preso, alguma coisa assim, nada a ver. Só pra tirar ele do show? Eu acho que ele devia responder, acho que sim, Bateu bem no rosto dela. Não, foi um susto, a gente deve ter viu ficado vídeo inchado, com certeza.
Que bateu a quina do celular no rosto dela. Imagina, ela deve ter ficado com raiva Mas também, que bom né? que saiu do show e ela deu um tchauzinho depois falando pro pessoal. Tava no finalzinho do show. Daí tava ela no encerrou. final. Mas se tivesse no começo, ela teria encerrado do mesmo jeito. É verdade. Mas o que tá na pessoa jogar? Devia estar bêbado, né? Não faz sentido uma pessoa fazer isso. Bom, tem outro assunto também que bombou nas redes sociais, né? Os internautas estão comentando muito. É a Meghan McClain, né? Que é a esposa do príncipe Harry. Ela perdeu um contrato que ela tinha com um podcast e vai deixar de ganhar quase 100 milhões de reais. Fontes próximas desse caso afirmam que a produtora do programa dela não produziu conteúdo suficiente para receber o pagamento integral previsto em contrato para a segunda temporada, né? Então o podcast Archetypes, apresentado pela Meghan, não será renovado para a segunda temporada do Spotify. O Wall Street Journal afirma que, segundo pessoas próximas desse caso, os executivos do Spotify e da Arkwell, discutiram uma segunda temporada do programa devido ao sucesso da primeira, né? Mas as discussões pararam por meses. Então, o podcast Archetypes teve 12 episódios na primeira temporada, com duração entre 46 minutos, 1h30, e recebeu personalidades como a Serena Williams, a Mariah Carey, Paris Hilton, entre outros. E nele, a Meghan e os seus convidados falavam muito sobre a história dos diferentes estereótipos, né, criados e usados com as mulheres. Esse programa estreou em agosto do ano passado no Spotify, então não será renovado para a segunda temporada e ela deixa de ganhar quase 100 milhões. Nossa, e com certeza a produtora perdeu o emprego, né, gente? Com certeza. Que rendeu. Mas nossa, é muito dinheiro, 100 milhões para demais. fazer um podcast, né? Tá vendo, amigo? Que Quem coisa, pode, pode. vendo? Tô aqui pensando aqui na Meghan. Vamos criar um podcast, amigo? 100 milhões, Que a gente amigo. pode falar as bobeirinhas que a gente quer aqui. Mas você tá falando bastante bobeirinha aqui já, viu? Liberdade de imprensa com você aqui acontece. O que você quer trazer, você põe aqui. Ela né? tem, Afiada. tem passe livre para É que falar. hoje você foi tranquila, né, O final de amiga? semana foi tranquilo, pessoal. Foi tranquilo. Acho que Alguém tá meio jogou um frio, celular na sim. cabeça, a outra perdeu 100 milhões, tranquilo. A Anitta caiu no colo da Juliette, enfim, né? Umas coisas assim. Ai, amiga, volte sempre. Você é Tá bom. demais. Um beijo, boa semana. Obrigado, você Beijo. também. Daqui a pouco a gente volta com mais informação e também com o Hospital Pio XII. Hoje a gente está falando sobre câncer de pele e no próximo bloco, prevenção, tá? Pois é, a gente conversa também com notícias regionais aqui, Douglas Cruz, direto da Band Vale FM. Não sai daí que a gente já volta. Já estamos de volta aqui no Falando Nisso, hoje entrevistando o Dr. Jorge, cirurgião oncológico do Hospital Pio XII, que está falando hoje sobre o câncer de pele. Bora falar um pouquinho sobre os tratamentos? A gente sabe que o Hospital Pio XII é referência no setor de oncologia. Como que é feito o protocolo, o diagnóstico e o tratamento, doutor, no Pio XII? Bom, câncer de pele, o tratamento de via de regra, basicamente cirúrgico, tá? A não ser naqueles casos muito avançados em que você não consegue ressecar o tumor, tá? Sempre vai ser a cirurgia o que a gente chama de upfront, vai ser o tratamento de escolha, tá? Pode ser desde uma ressecção pequenininha de uma lesão muito precoce, tá? Como pode ser uma amputação de membro, por exemplo. Se você tiver um câncer que pegou a parte óssea, por exemplo, ou a parte vascular. E infelizmente assim. não é infrequente acontecer isso. Tá? Mas a maior parte das vezes, então, cirurgia sempre para tratamento de câncer. Se não for possível, existe a possibilidade de radioterapia, tá? Quimioterapia e imunoterapia. Tá? São as outras modalidades de tratamento. Mas não sei se vocês podemos comentar agora sobre prevenção. Claro, doutor, até aproveitar vamos. o gancho da reportagem sobre a alimentação na infância. Em oncologia, quando a gente fala de prevenção, existe sempre o que a gente chama de uma prevenção primária, tá? É que não deixar o câncer aparecer. Tá? E a prevenção secundária, quando você vai tentar tratar o tumor numa fase mais precoce possível. Tá? Prevenção primária, de regra, sempre hábitos saudáveis, incluindo alimentação. Tem a ver também com isso, o câncer de pele? De forma geral, a prevenção de câncer, os hábitos de vida são muito importantes. Eu estava citando a alimentação, na verdade, só por causa da reportagem em si. Tá? Por que é importante? Porque a gente precisa criar hábitos desde a criança. Você comeu salgadinhos e adorou, tá? Sim. Consumou na infância. Mas as crianças tomam muito sol em excesso, tá? E não são corrigidas, não são lembradas da importância de se proteger e levam isso para a vida inteira. É verdade. Tá? Então você tem que fazer essa prevenção desde a primeira infância. É um hábito, né? É um hábito que vai ser criado. Entendi. Tá?
Com isso, você vai conseguir fazer com que a doença não se desenvolva ou diminua muito a chance dela se desenvolver. Né? Então, lembrando, em oncologia, prevenção primária é sempre hábitos de vida saudáveis. Isso é fundamental. Tá? Isso inclui tudo. Alimentação, exposição de sol, não beber, não fumar, praticar atividade física. Tá? Isso vale para todos os tipos e para todos. Tá? Agora, existe a prevenção que a gente chama de secundária também. Essa prevenção que é diagnosticar a doença precoce e tratá-la precocemente. Tá? Para a maior parte dos tipos de tumores, essa prevenção secundária, ela depende de uma ação governamental. Tá? Então, para a mama, você precisa da mamografia. Tá? Para câncer de intestino, você vai precisar de ou sangue oculto ou colonoscopia. Agora, para a pele, não. Tá? Para a pele, a responsabilidade, a grande responsabilidade é do próprio indivíduo. Porque você se olha no espelho todo de manhã, o homem vai fazer a barba, ou as crianças, ou a mãe vê. Tá? É capaz de enxergar toda a pele, tá? E perceber as pequenas alterações que vão acontecendo. A gente já falou das regras do ABCD para as pintas. Então, as crianças têm que ser vistas desde pequenininhas se tem pintas e como elas evoluem ao longo dos anos. Tá? Agora, se você começa a apresentar no rosto qualquer manchinha, tá? Uma área de coceira ou uma pequena ferida que não cicatriza, tá? Tem que ser visto. Tá? A Agatha tinha comentado alguma coisa também sobre as pintas brancas, se são importantes ou não. Tá? A maior parte das vezes, manchinhas brancas pode ser realmente micose, né? Mas existe uma situação, por exemplo, que a gente chama de um nevoalo, em que você tem previamente uma pinta e ela começa a ficar esbranquiçada em volta. Tá? A gente chama de nevoalo. Tá? Isso aí pode ser um sinal de alerta para algum tipo de tumor que esteja desenvolvendo. Interessante, doutor, que a Lourdes Ferreira, ela é até de Caraguatatuba, do litoral, né? Ela diz que tem a pele morena e após uma insolação, diz que apareceu pintas brancas nos braços. Quando toma o sol, mesmo com protetor, elas ficam sensíveis. Pode ser algum tipo de câncer? Nessa fase mais aguda, provavelmente não. Tá? Mas se ela desenvolve uma alteração de pele, né, pela radiação solar, ela é uma pessoa que pode vir a desenvolver câncer no futuro. Tá? O câncer nunca aparece de forma aguda assim. Tá? Agora, me lembrou uma coisa importante também, que ela falou que é pele morena, porque a gente tem que estar atento também que não são só a pele que pode desenvolver algum tipo de tumor. Tá? Se você tiver uma mancha embaixo da unha, por exemplo, tá? E isso é uma coisa importante. Às vezes, dependendo do tipo racial, por exemplo, os orientais, 10% dos melanomas às vezes pode aparecer embaixo da unha. Nossa! Tá? Então, se você tem uma mancha nessas áreas, também tem que ser visto. Tá? Tudo que você tiver de alterado na pele, tá? E você conseguir enxergar, tá? Você tem que acompanhar e se tiver alguma dúvida, precisa procurar um médico. Doutor, por que é mais comum, então, a gente já entendeu, né? Pessoas a partir de 40 anos apresentarem um câncer de pele porque o sol acaba sendo cumulativo. Exato. Crianças não, muito raro, imagino, porque não tem aquele sol acumulado de anos e anos. Mas é menos frequente em pele negra, em pessoas negras, apresentarem um câncer de pele? Sim. Eu disse para você, pessoas de pele clara como vocês, têm um risco muito maior, tá? A pessoa que tem mais pigmento na pele, tá? Que tem mais melanina, ela tem uma certa proteção contra a radiação. Tá? Então, orientais, de forma geral, os negros vão ter menos câncer de pele nas áreas expostas. Mas em relação ao melanoma, por exemplo, você pode ter em outras áreas não pigmentadas. Tá? Doutor, eu estou com umas fotinhos aqui que eu até queria que você comentasse, que eu acho que fica um alerta também, questão da unha. Porque eu acho que é muito sério, né, doutor? Quando a pessoa tem um risco desse, então, na unha, até procurei para você em casa também, caso você perceba em você. Nossa. É importante fazer o quê, doutor? Se a gente percebe esse risco aí, é imediatamente no médico? Sim, precisa procurar. Porque isso pode ser uma micose. Tá. Não é que seja. Não, né? não é 100% dos casos. Por isso que eu estou dizendo, assim, se você você percebeu alguma coisa, vá procurar algum tipo de atendimento. Tá? A grande maioria das vezes, mesmo as lesões pigmentadas, são lesões benignas, mas isso pode ser um câncer de pele, tá? Pode ser um melanoma que esteja na matriz ungueal. A mulherada que pinta muito a unha, acho que é bacana quando tira o esmalte, né? Dá sempre uma olhadinha, né, É verdade, com certeza. Que pro homem acho que é mais fácil a gente ver, não tem pinta. Agora, para a mulher que pinta, né, amiga? Aproveitar, né, e já fazer um Quando check-up. a gente está falando na regra do ABCD, isso a gente está assim...
se fixando mais no melanoma, porque realmente é a doença que tem maior letalidade. Quando a gente falou de evolução, se você tem, por exemplo, uma lesão pigmentada que apareceu quando você bateu o dedo, por exemplo, provavelmente isso é pelo próprio trauma, então pode ficar tranquilo, tá? Mas vá procurar o atendimento para ter certeza. Perfeito, doutor. Já a gente volta então com mitos e verdades para a gente entender um pouquinho qual o fator de proteção que a gente precisa escolher para o protetor solar. Tudo isso o doutor já traz para a gente no próximo bloco, pensando em prevenção também. Mas agora, bora saber como ficou o tempo aqui na região para hoje e durante toda a semana? Em todo o Vale do Paraíba, a previsão é de sol entre poucas nuvens. Em Campos do Jordão, a mínima é de 2 graus e a máxima não deve passar de 14 graus. Em Paraibuna, a máxima prevista é de 19 graus. Já em Taubaté, a máxima é de 20 graus. Lorena deve registrar 21 graus de máxima nos termômetros. Descendo a serra para o litoral norte, Caraguatatuba deve registrar a máxima de 21 graus e Ilhabela, 22 graus. Em São José dos Campos, a máxima prevista é de 20 graus para hoje, 22 amanhã e 23 na quarta-feira. Já em São Sebastião, a máxima prevista para amanhã é de 23 graus, 25 na quarta e 27 na quinta-feira. Agora a gente vai ficar por dentro de algumas notícias regionais. O Douglas Cruz está chegando, ele vai falar para a gente alguns destaques do jornalismo da Band Vale FM. Oi, Douglas, boa tarde, boa semana para você. Boa tarde, boa semana para você também, Agda, Lucas e a todos que acompanham o programa Falando Nisso. Um dos destaques aqui do jornalismo da rádio Band Vale FM é o tão esperado inverno que está chegando, né? Começa nessa quarta-feira, a estação mais fria do ano, o que deve movimentar o turismo na nossa tão conhecida Serra da Mantiqueira, né? Segundo informações aí da Prefeitura e também do governo estadual, Campos do Jordão espera nessa temporada do inverno receber cerca de 1,5 milhão de pessoas que são atraídas para a cidade exatamente pelas baixas temperaturas. Neste final de semana, inclusive, a gente teve essa frente fria chegando, né? Com temperaturas que beiraram os 0 graus na cidade, em alguns bairros, inclusive, sensação térmica abaixo de 0 graus, e é isso que os turistas buscam. A gente está vendo imagens aí do Capivari e a cidade já está se preparando, assim como o comércio local, com várias atrações que devem acontecer aí nos próximos dias para essa tão esperada temporada de inverno. Tá para chegar também a programação completa do Festival de Inverno de Campos do Jordão, onde a música clássica é um dos atrativos principais, e o comércio local já está se preparando, inclusive com as reservas dos hotéis beirando aí a casa dos 90% a 80%. A expectativa é que nas próximas semanas, principalmente os finais de semana, os hotéis tenham aí lotação máxima na cidade da Serra Mantiqueira, além também de Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal. Outras cidades estão aí registrando grande movimentação nessa época mais esperada do ano em Campos do Jordão. Para você que está aí acompanhando a programação do Falando Nisso, a programação da Band, a dica é já procurar uma locação e também já fazer reserva em restaurantes, etc., porque nas próximas semanas a temporada de inverno vai movimentar a cidade, expectativa de 1,5 milhão de turistas. Falando agora da situação das estradas que cortam aqui a região metropolitana do Vale do Paraíba, nesta segunda-feira o motorista faz viagem tranquila por grande parte das rodovias que cortam aqui a região metropolitana do Vale do Paraíba. Porém, na Dutra, aqui no trecho de São José dos Campos, a concessionária que administra a rodovia está fazendo algumas obras de duplicação, a marginal está sendo estendida aqui por todo o trecho do Vale do Paraíba. O motorista enfrenta lentidão a partir do quilômetro 157, sentido São Paulo, devido a exatamente essas obras. Portanto, os motoristas devem redobrar a atenção nesta segunda-feira gelada. Eu volto com vocês aí no estúdio. Tá certo, meu amigo. Excelente semana de trabalho para você. Obrigado pelas informações, viu? No próximo bloco a gente volta para comentar com vocês sobre esse costume de fazer compras do mês. Gente, isso está ficando para trás, né? Hoje em dia o pessoal vai lá, compra na cestinha, que nem a senhora está fazendo ali, e leva o que precisa para a semana. Eu acredito que assim a gente economiza mais, que comprar demais também acaba perdendo. A gente vai comentar sobre isso com você daqui a pouco e mais com o Hospital Pio XII, falando sobre prevenção ao câncer de pele. Até já. Ontem teve sorteio do Vale Cap e a Alessandra está aqui hoje para a gente conhecer os ganhadores, então,
Que incrível! Foi um prêmio incrível, né, minha amiga? Foi sim. Boa tarde a todos. Olha, eu estou com alguns dos ganhadores, tá? No primeiro prêmio, nós tivemos 2 ganhadores dividindo R$10 mil. A Samira Machado, da cidade de Roseira, ela que é ponto de venda também, não chegou a tempo, então não conseguiu participar com a gente aqui. Mas o Euclides, daqui de São José dos Campos, está aqui. Ele que ganha pela segunda vez no Vale Cap. Esse rapaz é de sorte. Parabéns. Sim, muito obrigado. Parabéns. Espero vir terceira, quarta, quinta. Com certeza. É isso aí, obrigada, viu? Parabéns. No segundo prêmio, nós tivemos uma moto Honda. Quem faturou sozinho foi o Luiz Alberto, daqui de São José dos Campos. Devido a compromisso, não está na cidade também. Mas no terceiro prêmio, nós tivemos uma moto Honda, 2 ganhadores. O Paulo Roberto, da cidade de Cachoeira Paulista, também não está presente. Ele dividiu com o Luiz Alberto, da cidade de Tremembé, que também não pôde comparecer. Mas no quarto prêmio eu tô aqui com os 2 ganhadores. Olha, que legal. Uma Fiat Toro mais R$40 mil. Foi o Francisco, da cidade de Silveiras, que dividiu esse prêmio. Senhor Francisco estava falando que compra sempre, nunca chegava essa hora, mas agora chegou, né? Agora chegou. E espero que a semana que vem eu esteja aqui de novo. Olha! É isso mesmo. Obrigada, Tá parabéns, viu? Parabéns, Ele divide meu com a querido. dona Nair Domingues, da cidade de Taubaté, ela que comemora muito, falou que não sai para passear com os filhos enquanto não acaba o programa do Vale Cap, né, dona Nair? gracinha. Eu fiquei muito feliz por isso. Tá feliz com o prêmio? Não, demais, nossa Deus. E o filho já ganhou no Vale Cap também, né? Ganhou um gol no Vale Cap. Olha que Família de sortuda. sorte. Parabéns. Viu? Obrigada, isso Parabéns, aí. meu amor. E tivemos também 50 giros da sorte no valor de R$1.000 cada. Agora, quem não ganhou essa semana, o prêmio tá Nossa, muito tá mesmo. bom, Oba. gente. Olha só, no primeiro prêmio tem R$10 mil, no segundo prêmio R$10 mil, no terceiro prêmio R$10 mil e no quarto prêmio tem R$350 mil. E teremos o super giro da sorte no valor de R$1.250 cada giro e serão 60 giros. Lembrando que apenas com um título você tem dupla chance de ganhar e ainda ajudar a pai da sua cidade. Será que dessa vez a gente ganha, amiga? Espero que sim. Tô fazendo então já aqui, uma. A nossa já tô aqui parte na a gente tá torcida. fazendo, que é comprar, Comprando. gente. Só vai ganhar se comprar. Vocês estão dando uma chance à sua sorte e também ajudando as APAES Com daqui do Vale, certeza. que isso é muito importante. Obrigada, viu? Obrigada, Lê. Até semana que vem. Até. E aí, você tem costume, né, de fazer aquela compra do mês bem grandona, com tudo, deixar realmente na despensa de casa? Eu confesso que não, gente. A gente vai ver então aqui na reportagem que parece que essa mudança de hábito aconteceu com muitas pessoas. Compra da semana ou que precisa para alguns dias, olha só. Na despensa da casa da Rosalina, só tem o necessário. Quem faz as compras é o marido. Para economizar, ele pesquisa. Pesquisar, que se não pesquisar só se ferra. E só compra quando precisa. Eu compro o que eu tenho condições. Os hábitos mudaram. A gente chegava no mercado e pegava um carrinho grande para compras maiores, as chamadas compras do mês. Depois os mercados se adaptaram com carrinhos menores, já que as compras foram ficando cada vez menores. Agora o que ficou comum não é nem o carrinho grande, nem o carrinho menor. O consumidor está indo às compras mesmo, é com a cestinha. Uma pesquisa sobre hábitos de consumo mostrou que mais de 70% dos entrevistados mudaram os padrões de compra. E o objetivo é um só: economizar. Vem, pega o que precisa. E tchau, vou embora porque o maridão já está ali no carro. As idas aos mercados aumentaram. As compras de urgência, por exemplo, cresceram 13%. A hora que necessita de uma coisa vai buscar, só aquele que está precisando. Não tem luxo de um café da manhã com frios, não, só o pão e o café. Para economizar, uma saída tem sido comprar em menores quantidades. As embalagens pequenas representam 51% das compras. Nos primeiros 10 dias do mês e a partir da última semana, o abastecimento é prioridade para o consumidor. Para equilibrar o meu bolso, para equilibrar os meus gastos, além das embalagens menores, né, eu também estou optando com mais intensidade por marcas mais baratas. Eu consigo equilibrar o meu bolso aí, mesmo no final do mês. Tá certo, viu, gente? A gente realmente vai se transformando e vai se adaptando à nossa realidade. Ah, precisa, né? Tava Agora, comentando você fazer que... do mês, amiga, é difícil, hein? É, não. Porque Acho quando que do você mês... vai... Se da semana a gente gasta aí, sei lá, de 100 a 100, sei lá, R$200,
Imagina do mês quando você ia pagar. Exato, a gente tem que ter também muito controle do que você realmente usa, sabe? Para poder fazer a compra do mês. Eu faço só a compra da semana. Acho que essa logística é mais fácil para administrar, né? Acho que gera menos desperdício, mas vai de família para família. E a facada também é menor, né, gente? Que vai ser aos poucos, aquela facadinha assim, né? Mas enfim, doutor Jorge, vamos conversar um pouquinho sobre câncer de pele. Antes do Mito ou Verdade, eu recebi 2 perguntas aqui muito parecidas. Eu acho bacana a gente destacar. O querido comenta aqui, ó, meu pai teve melanoma e faleceu aos 18 anos. 18 anos, perdão. Eu e meu irmão precisamos monitorar as pintas. É genético também, o glauco. E a Sueli de Guaratinguetá pergunta para o doutor se o câncer de pele é hereditário. Minha mãe teve no nariz. Não, assim, hereditariedade ser transmitido pelo gene, não. Mas assim, como tem muito a ver com o tipo de pele, tá? Se você vem de uma família que todo mundo é clarinho, você tem um risco maior. Tá? E se tem histórico na família, tá, de melanoma, um cuidado adicional. Tá? Tem que tomar cuidado. Não que seja hereditário, mas existe uma predisposição pelo próprio tipo físico. Então tem que ir mais vezes ao médico. Tem que ir mais vezes ao médico. É isso. Vamos agora para o mito ou verdade? A gente vai colocar aqui, doutor, algumas questões. O senhor pode dizer se é mito, se é verdade e explicar o porquê, tá? Tudo relacionado com o nosso tema de hoje, que é o câncer de pele. Então vamos lá, primeira perguntinha, primeiro mito ou verdade, né? O câncer de pele é fácil de ser identificado? Depende, né? Porque ele pode aparecer de diversas formas. Desde uma lesão discretamente rósea, por exemplo, que você tem uma certa descamação, ou pode ter uma ferida, tá? Mas, via de regra, você vai conseguir perceber as diferenças e diagnosticar. Então, não vou ser enfático, mas vamos dizer que é verdade. É verdade. Perfeito. Vamos para o segundo, então, mito ou verdade, para o doutor comentar com a gente. O FPS mínimo para garantir a proteção é de 30. O FPS é o fator de proteção. Eu acho que no mínimo você tem que ter 30, mas o ideal seria a partir de 50. Nossa! Olha, e quanto mais fator de proteção, de fato, mais protege a pele ou tem um limite também? Boa. Quanto mais barrar a radiação solar, mais você está protegido, tá? Porque mesmo através do tecido, você tem uma penetração do raio solar. Tá? Ou seja, mesmo com roupa de manga longa, a gente teria que passar protetor. Pode ter. Tá, mas tem uma proteção, mas as coisas vão se somando. É uma barreira física. Quanto mais e você tem que lembrar também que você tem uma radiação direta, tá? E tem todas aquelas que são refletidas. Tá? A areia, a água, tudo isso reflete também a radiação. E isso também, nossa, Jesus. Também pode ser um fator predisponente. Puxado, né? Mito ou verdade, doutor? Vamos lá. O câncer de pele, após removido, não precisa de tratamento com quimioterapia? A maioria das vezes, sim, tá? A exceção, como eu disse, são aqueles casos avançados que você não conseguiu erradicar do ponto de vista cirúrgico, tá? Ou no caso do melanoma, se você tiver doença à distância. Então é verdade. É verdade. Acho que dá tempo do último. O último, então. Vamos lá. Mito ou verdade, doutor? Somente pessoas mais velhas costumam apresentar o câncer de pele? Não é verdade. Tá? Assim, em parte sim, porque como eu disse, é o fator predisponente, radiação solar e fator idade. Tá? Mas como esse efeito acumulativo, a gente tem essas pessoas que tomaram muito sol, a gente tem visto cada vez mais pessoas jovens tendo câncer de pele. Tá? Porque na infância abusou do sol e aí aparece na juventude. Tá? Você vê, então gente. não é, eu não posso ser taxativo e dizer que só as pessoas velhas vão ter câncer de pele. Tá? Ou seja, o cuidado é para todos. Jovens podem ter. Gente, papai e mamãe, então, criar esse hábito nas crianças, porque quando eles crescerem, eles já vão ter esse costume, né? E melanoma a gente que é adulto, não né? é comum na infância, mas, não é comum. Mas pode ter também, a partir dos 3 anos, às vezes ter pessoas com câncer de melanoma. 3 anos de idade? Até 3 anos eu já vi casos. Ou seja, pode acontecer. Com todo de melanoma. Cuidado é diário, gente. Vamos então se conscientizar e mudar esses hábitos, né? A gente fala tão mal do cigarro ou de comidas gordurosas, a gente tem que pensar também no sol e nesse cuidado, que o cuidado tem que ser o mesmo, né? É isso. Exato. É porque às vezes o sol está ali numa paisagem, numa praia, num local que a gente gosta de ficar, mas é preciso realmente tomar muito cuidado. Doutora, obrigada por esse dia, é um prazer, tá? espero Até que tenha sido útil para a população em geral. E chamar a atenção, a prevenção é fundamental no caso do câncer de pele. Obrigado, doutor. E você doutor. é responsável por isso. Isso, com certeza. É nossa responsabilidade, ainda mais de um programa depois de que a gente teve aqui e aprendeu, né, doutor? Vamos ver o assunto de amanhã com o nosso convidado?
A aposentadoria é um grande sonho, mas até conquistarmos esse sonho, há muitas dúvidas pelo caminho. Sou Marcos Vinícius, advogado previdenciarista. Estarei junto com a Águida e o Lucas no Falando Nisso, amanhã, às 13 horas, batendo um papo acerca dessas dúvidas, para conquistarmos o tão almejado sonho da aposentadoria. Espero você. Mande sua perguntinha pra gente, tá bom? A gente se vê amanhã aqui no Falando Nisso. Beijo. Boa semana pra você, Deus abençoe.